a busca de um resultado. Isso aí não vai mudar nunca, né? A questão toda hoje, eu acho que a gente durante muito tempo trabalhou um lado e o outro lado foi deixado para o próprio trabalhador buscar a partir do amadurecimento. A gente tinha muita chance de errar. Hoje em dia é mais difícil a chance de errar, então eu nunca vi tanta universidade corporativa como eu vejo. Você vai conversar com um empresário e ele fala que ele tem que formar o cara que eu estou formando depois. Então, esse desalinhamento, ele está ficando cada vez mais visível. E com uma nova geração que chega, que é uma geração com uma outra forma de pensar a vida, isso ficou maior ainda. Então, quando a gente fala de competência, o que é, assim, em última análise, eu não estou aqui para ficar dando definições teóricas, mas, assim, por favor, em última análise, competência é a capacidade que eu tenho de pegar uma habilidade e transformá-la num resultado. Então, assim, o Josué tem competência para fazer uma live. Ele botou aqui no ar e está fazendo. Só para mandar um abraço para o Tibérios, que está lá na parte técnica com a gente ajudando. O Tibérios tem a competência de fazer isso tudo funcionar tecnicamente, que o Josué não tem essa competência. Ele não mexe nesses controles todos. Ele vai alucinar. Eu, por exemplo, não tenho competência de lidar com nenhuma das duas coisas. É verdade. Então, a competência é a capacidade que eu tenho de entregar aquele resultado, né? E aí, assim, o nosso currículo dá o emprego e nosso comportamento tira o nosso emprego, né? É engraçado, né? Se eu vou tentar simplificar isso num ponto só para ficar claro para todo mundo que está escutando. Imagine que eu estou falando da competência de tomar uma decisão, do ponto de vista individual. Eu tenho que tomar, Josué, uma decisão específica sobre uma questão. Eu sou um gestor e tenho que tomar uma decisão específica de uma determinada ação que alguém vai ter. A tomada de decisão no nível individual, ela é um mix de 4 coisas. Da nossa percepção, da nossa motivação, das nossas habilidades e do que a gente aprendeu sobre aquilo que a gente vai ter que decidir. Então, só que imagina essas 4 setas, imagina que eu tivesse aqui a tomada de decisão e eu tivesse 4 setinhas entrando aqui. Então, percepção, motivação, a aprendizagem e a habilidade. E essas 4 setinhas, elas fossem um percentual da minha tomada de decisão. A gente tem uma tendência de ser, se o mundo fosse perfeito, 25% de cada coisa e estava tudo certo. Mas é que isso varia a cada decisão, a cada momento, a cada pessoa que eu estou falando, sobre o que eu estou prestando, sobre o que eu estou discutindo, e aí tem percentuais diferentes. Então, não tem como eu não melhorar a competência dessa pessoa de tomar decisões se eu não mudar a percepção dela sobre as coisas, se eu não mudar, se eu não estimular para que ela tenha motivação para agir, motivação, motivo para ação, se eu não ensinar ela, quer dizer, ela precisa de ter uma aprendizagem individual. Você vê que à medida que a gente aprende coisas na vida, a gente vai mudando a nossa forma de tomar decisão. Eu fui pai pela primeira vez com 19 anos. Eu achava que o mundo era uma coisa. E minha filha mais velha foi educada de um jeito. A Júlia, que é minha filha mais nova, tem 12. E tem 2 aqui no meio. Um de sei lá, 28 e outro de 26 anos de idade. O pai da primeira não é o pai da última. Porque eu fui aprendendo milhares de coisas lá. E isso mudou a minha habilidade de ser pai. Portanto, mudou a forma como eu tomo decisão na educação da minha filha mais nova. Isso funciona com a gente na prática, no dia a dia como gestor. Coisas que você tolerava menos na tomada de decisão. Vou mandar uma pessoa embora. E aí você, quando está no início de carreira, a tua competência para agir na tomada de decisão é de uma forma. Você, depois de 30 anos de trabalho, não é a mesma coisa. A não ser que você cumpra um papel. E aí aqui
Tá lá aquela parada lá que Jung trata do ser humano, o ego. Eu não vou falar sobre isso aqui, mas assim, eu posso estar cumprindo um papel. E aí eu me mantenho daquela forma como se eu fosse sempre igual. Mas para quem está disposto a evoluir, transformar e mostrar, inclusive para os seus funcionários, que você pode ser, a cada momento, um gestor melhor, você pode progredir na carreira, você pode alterar os seus soft skills, essas decisões vão sendo tomadas de forma diferente, porque eu vou mudando cada coisa dessa daqui. Então, muito embora eu tenha uma característica biográfica, eu tenha uma personalidade, eu tenha emoções específicas, eu tenha valores e atitudes que são meus, mas isso tudo misturado, esse blend dessas 4 coisas, muda a minha decisão. Então, o que eu preciso ver hoje em dia, Márcio, finalizando aqui minha resposta, qual é o mundo atual? O que o mercado está pedindo? Qual é a mão de obra que eu tenho e como eu vou adaptar isso? Porque se eu não der esse match, a educação começa a perder, Josué, relevância. Se eu educar um filho meu para ter casa e para ter carro, você foi educado assim, Márcio foi educado assim. A gente precisa construir bem para ter uma casa e para ter um carro, você já começa a dizer que você deu sorte na vida, você prosperou. Aí tu vai conversar com os nossos valores, né, lá atrás. Verdade. Porque era uma terra de latifúndio. O mundo mudou de latifúndio para like. E aí, antigamente, quem dava certo na vida era quem tinha muito latifúndio. Hoje é o cara que tem muito like. Então, isso tudo está sendo mudado. E se eu começo a perder a relevância da educação, Josué, não tem sentido eu andar com 10 calculadoras. Eu estou com o meu telefone, eu pergunto para o site GPT, o que é mais fácil? Eu pegar esse dinheiro, botar nisso? Calcula aí para mim com juros compostos. Ele fala para mim, é melhor você botar o dinheiro aqui. Antigamente eu tinha que aprender aqueles cálculos terríveis de matemática, de integral, derivada. Aquelas HPs aí. Eu só fui entender na minha cabeça derivada integral no dia que o cara falou para você ver a curva de manutenção do carro, se vende ou não. Eu não conseguia entender aquela bodega na minha vida. E hoje em dia eu não preciso de saber isso. Eu pergunto assim, meu carro tem tanto tempo, a manutenção está em tanto, vale a pena? Ele calcula e me entrega. E aí eu vou começar a olhar outras coisas da vida. Então, quando a gente fala de produtividade, não é substituir. É onde a gente está com a maior falha hoje de comunicação. Eu não substituo pessoas, eu substituo competências. Então, algumas competências que faziam sentido há um tempo atrás, cada vez elas fazem menos sentido, mas eu preciso desenvolver outras. Por isso que a gente falou, olhar o homem de forma integral. O mundo está se desenhando de uma forma para a gente começar a valorizar a gente, olhar pessoas, olhar coisas que são mais importantes e olhar coisas menos importantes. Então, a gente tem que olhar para esse lado, na questão, espero ter respondido ao Márcio. Não, com certeza respondeu acima da altura até, não é? Que é exatamente essa questão de competência, não é? Então, eu estava falando exatamente, né? Puxei o assunto exatamente baseado nesse olhar novo do mercado, de que o chá não é simplesmente mais o mesmo chá. Vejam só que até o chá já mudou. O chá não é mais aquele. É evolução de mercado mesmo, né? As coisas vão sendo mercado de forma diferente. Exatamente. Então, eu acho que você foi muito feliz aí na colocação, não é? Essa questão aí da forma como você colocou aí, inclusive, colocando exatamente isso. Que se complementam, na verdade. Carlos, você chegou a ver? Exatamente. Eu já ia fazer a puxada aqui quando você falou. Mas pode colocar aí, pode colocar. Pode colocar, Josué. Mas deixa, antes de botar a pergunta, deixa eu avisar ao nosso público que nós emitimos certificados de participação, tá? Para todos aqueles que desejarem, que estão ouvindo aqui conosco, que ficarem aqui até o final. Daqui a pouco, no chat,
o Tibérios, né, vai colocar o chat aqui para vocês. É só você entrar no link, colocar o seu nome, né, porque a gente quer saber o seu nome e o seu e-mail para mandar o certificado, tá? Então fique conosco até o final. Daqui a pouco sai o link para que vocês possam receber o seu certificado de participação, tá certo? E não deixem de se inscrever no nosso canal. Por exemplo, a Maria Galdina perguntou: vai ficar gravado? Vai sim, Maria Galdina. É só você aproveitar lá. Ó, já está ali, ó, como é que é rápido, ó. É só clicar ali em cima que já sai, se inscreve. Só precisamos de 2 informações, que é o nome e o e-mail para poder encaminhar, e você receber o seu certificado de participação. Então a Maria Galdina perguntou isso: vai ficar gravado? Vai. Se inscreva, bate o sininho que a gente avisa você. Agora, olha só, Carlos Alexandre, nós temos 2 perguntas da Caroline e do Luiz Felipe que se complementam numa resposta que você pode dar. A primeira é da Caroline. A Caroline pergunta o seguinte: como se destacar em uma entrevista? Entre no nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca, falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.